E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Gente, hoje é sábado histórico, dia 28 de junho. Deixa eu só passar um recado para vocês. Eu vou fazer uma live aqui no canal hoje, mas vai ser 7 horas da noite, tá bom? O jogo do Botafogo é 1, vai acabar 3. Mais tarde, né, 5 horas, a gente tem o Chelsea contra o Benfica, prováveis adversários do Botafogo nas quartas de final, se a gente passar do Palmeiras, e vamos passar. Então vou deixar para fazer a live hoje, independentemente do que acontecer hoje, mas eu tô muito confiante que a gente vai passar, mas independentemente do que for acontecer, eu vou fazer live aqui no canal hoje, sábado, 7 horas da noite, um pouco mais tarde. Aguardo vocês. A gente vai estar aqui, se Deus quiser, na live, falando da vitória, da classificação do Botafogo e, claro, do próximo adversário, Chelsea ou Benfica, que se enfrentam mais tarde também, depois do jogo de Botafogo e Palmeiras. Nesse conteúdo de agora, preciso falar, vamos trazer detalhes de Botafogo e Palmeiras, 1h da tarde, horário de Brasília. A bola vai rolar no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, valendo vaga nas quartas de final do Mundial. O Botafogo já fez história, o Botafogo passou no grupo da morte, ganhou do PSG, mas precisamos e vamos fazer mais história ainda, eliminando aí hoje o Palmeiras, um grande adversário, um rival aqui do futebol brasileiro. Vamos trazer detalhes da partida, falar muito sobre esse jogo, a arbitragem, aonde assistir, a provável escalação do Botafogo hoje, que deve ter novidades na escalação do Renato Paiva. Gente, tudo isso agora. Mas antes, eu peço para vocês, aquela moral, é de graça, não custa nada. Deixa o seu like, o primeiro de tudo, deixa o like para dar sorte, para trazer sorte para o fogão. Deixa o seu like agora, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Gente, Botafogo e Palmeiras, horário de Brasília, 1h da tarde. A bola vai rolar na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field. Lembrando que lá vai ser meio-dia, né? 1h da tarde aqui é horário de Brasília. Oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, um jogo histórico. Botafogo e Palmeiras, nesses últimos anos, uma rivalidade absurda. Enfim, é o Palmeiras mais uma vez no nosso caminho, e eu tenho certeza que o Botafogo é capaz de mais uma vez deixar esse rival fora. O Botafogo vai eliminar o Palmeiras hoje, eu tenho certeza. Além disso, está valendo, cara, 72 milhões de reais. Quem passar hoje vai faturar mais 72 milhões de reais. É isso mesmo, muita grana. Só um detalhe importante: os últimos 7 jogos entre Botafogo e Palmeiras, de 2023 para cá, o Botafogo ganhou 4, perdeu 1 e empatou 2. Então, nos últimos 7 jogos, 4 vitórias do Botafogo, 1 vitória do Palmeiras e 2 empates. Já em mata-matas, a gente tem que prestar atenção no seguinte: se a gente pegar confrontos entre Botafogo e Palmeiras só em competições ali em mata-matas, hoje será a 9ª vez que Botafogo e Palmeiras se enfrentarão relacionados ali a mata-matas. E o Palmeiras tem um pouco ali de superioridade, né? São 5 vitórias, né, do Palmeiras com 3 do Botafogo. Então o Palmeiras em mata-mata, em 9 vezes, contando com hoje, 5 do Palmeiras, 3 do Botafogo. Lembrando que o Botafogo passou em segundo lugar no grupo B, o grupo da morte, mandou o Atlético de Madrid, o Seattle Sounders para casa, venceu o PSG, né? Chocou o mundo o Botafogo já nesse Mundial. O Botafogo passa ali com
Em segundo, claro, tinha chance de passar em primeiro, mas o importante era passar e vencemos o PSG. Já o Palmeiras passou ali como líder no grupo A, invicto, tá? O Palmeiras venceu uma partida e empatou 2, né? O Botafogo vence 2, né, com 6 pontos e perde uma por Atlético de Madrid, mas o Palmeiras venceu uma. Olha como é que é curioso, né? O Palmeiras, ele passou em primeiro no grupo, mas ele passou com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates. O Botafogo passa em segundo no grupo da morte, mas o Botafogo passa com 6 pontos. É o segundo melhor brasileiro no Mundial. O Flamengo teve 2 vitórias e 1 empate, fez 7 pontos. Então o Flamengo passou com 7, o Botafogo passou com 6, o Palmeiras passou com 5 e o Fluminense é irrelevante. O Fluminense é insignificante e eu nem lembro como é que foi a campanha do Fluminense. Me poupe o Fluminense, pelo amor de Deus, tá? Enfim, cara, falando sério agora, tem quase 2 anos que o Botafogo não perde pro Palmeiras. A última derrota foi aquele jogo que eu não gosto nem de falar, no estádio Newton Santos, no Campeonato Brasileiro. Tem aí praticamente quase 2 anos que o Botafogo não perde pro Palmeiras. Então, realmente são números relevantes ao nosso favor. Olha, falando um pouquinho do time do Renato Paiva, não vai ter o Gregory, que tá suspenso, e o Jair é dúvida. O Jair, cara, ele tá com uma sobrecarga ali muscular, né? Ele não participou ontem do treino, durante todo o treino, né? Participou só de uma parte, fez trabalho de reforço muscular. Então, o Jair é dúvida. Então, talvez hoje a gente pode ter estreia do Caio Pantaleão ou David Ricardo, tá? Então, vamos prestar atenção nisso aí, porque o Jair talvez fique fora hoje, assim como o Gregory, que tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. Olha, o time do Renato Paiva, pelas as informações que saíram, o Cuiabano, ele deve entrar no lugar do Gregory. Então a gente vai ter uma dobradinha do lado esquerdo, Cuiabano, Alex Telles, para fechar aquele lado ali, né? Fechar o lado do Estevão. Você coloca o Alex Telles junto com o Cuiabano. O Cuiabano tem força física, tem velocidade, pode puxar contra-ataque também. Então você coloca o Cuiabano com o Alex Telles no lado esquerdo, é o lado do Estevão. Então você tenta segurar ali o Estevão. A gente sabe que o Palmeiras é bola no Estevão. Uma curiosidade também, né? Hoje é o último jogo do Estevão ou do Igor Jesus, né? Os dois estão indo embora, o Estevão está indo para o Chelsea, o Igor Jesus para o Nottingham Forest. A gente espera hoje que seja o último jogo do Estevão com a camisa do Palmeiras. Então o Cuiabano deve entrar no lugar do Gregory. Você coloca o Savarino aonde ele gosta de jogar, flutuando ali por dentro como um camisa 10. E você coloca o Cuiabano na esquerda, o Arthur na direita, Igor Jesus de centroavante, e no meio campo o Alan junto com o Marlon Freitas. Mas eu vou trazer um detalhe aqui, não é informação, é uma coisa da minha cabeça. Eu não descarto o Renato Paiva surpreender hoje o Abel Ferreira e a gente também, tá? Eu não descarto 2 atacantes. Alguma coisa tá me dizendo que talvez o Renato Paiva, porque o Abel Ferreira, ele tá esperando ou o Newton no lugar do Gregory ou o próprio Cuiabano na ponta esquerda. Mas eu tô com uma sensação, e eu não descarto o Renato Paiva hoje colocar 2 atacantes. Porque ele pode entrar ali, cara, se ele fizer isso, eu só espero que não seja o Mastriani. Eu espero que seja o Igor Jesus junto com o Arthur Cabral. Porque se ele fizer isso, ele vai surpreender o Palmeiras. Eles estão com desfalques ali no miolo da zaga. O Murilo tá fora por conta de uma lesão, então só tem o Gustavo Gomes. O substituto deve ser o Fuchs, mas é muito fraco. Eu acho o Fuchs muito fraco. Então eles perderam o Murilo. O que acontece? Se o Renato Paiva colocar 2 atacantes, ele vai surpreender o Abel Ferreira. E o que vai ter que acontecer? O Palmeiras, ele vai ter que afundar um volante para ajudar os zagueiros. Tem a situação ali também do Aníbal Moreno, que não deve jogar. O Palmeiras perde muito também. Tem que ver se o Aníbal Moreno, volante, vai pro jogo ou não. Então, se ele botar 2 atacantes, o Renato Paiva, ele vai pro jogo, ele vai surpreender. E o Palmeiras vai ter que ficar lá atrás. O Palmeiras vai ficar com medo de sair, porque eles vão ter que afundar
um volante para ajudar os zagueiros. Porque dois atacantes, cara, o Igor Jesus e o Arthur Cabral, eles são muito bons no pivô, eles são muito bons no contato físico, eles são muito bons na bola aérea. Então o Botafogo com dois atacantes hoje, o Botafogo pode surpreender o Abel Ferreira. E isso faria talvez o Palmeiras ficar um pouco lá atrás. Cara, pra mim é um jogo que quem fizer o primeiro gol tem grandes chances de se classificar. Eu acho que é um jogo muito importante para o Botafogo tentar fazer o primeiro gol. Porque o Botafogo ele pode fazer o primeiro gol, depois ele pode até se fechar. Porque o Palmeiras vai ter que sair para o jogo. E se o Botafogo tomar um empate, o Botafogo não está eliminado. O jogo vai para os pênaltis. O jogo vai para a prorrogação. Então, cara, se o Botafogo fizer 1-0 antes, não tem nem problema o Renato Paiva recuar o time. Faz 1-0, fecha o time e deixa o Palmeiras vir para cima. Porque eles vão ficar nervosos, o tempo vai estar jogando a favor do Botafogo e o Botafogo vai ter o contra-ataque. Eu acho que é jogo muito importante para quem fizer o primeiro gol se classificar. Eu acho que é um jogo muito importante nesse quesito. Então, cara, eu... acho que o Botafogo, mais dois atacantes e o Estevão, como é que fica? Cara, eu acho que o Alex Telles, ele consegue dar conta do Estevão. Eu nem acho que precisa do Cuiabano junto com o Alex Telles. Se ele botar dois atacantes, eu acredito que o Alex Telles, um jogador experiente que só vai na boa, eu acho que o Alex Telles, ele consegue dar conta do Estevão. Então, eu não me surpreenderia se o Renato Paiva colocar dois atacantes e surpreender todo mundo. Vamos aguardar, tá? Olha, o Botafogo hoje, ele tem que evitar também ficar marcando o Palmeiras em bloco baixo. Porque se o Botafogo ficar marcando o Palmeiras lá atrás, se o Botafogo ficar marcando o Palmeiras em bloco baixo, isso é perigoso, porque a equipe do Palmeiras é muito cruzamento para a área. Então, se você ficar marcando lá embaixo, o Palmeiras vai ficar cruzando bola na área do Botafogo e isso é muito perigoso. Outra coisa que o Botafogo tem que prestar atenção, as inversões de bola. O Palmeiras fica invertendo muitas bolas e isso é perigoso. E o Palmeiras também, eles gostam de deixar sempre os pontas, até mesmo os laterais, em condições de mano a mano. Então o Botafogo tem que prestar atenção nessas situações. Concentração é jogar, cara, sem medo. O Palmeiras não é o PSG, o Palmeiras não é o Atlético de Madrid, o Botafogo não precisa ficar só se defendendo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, aí eu não sei se o Renato Paiva vai querer cozinhar o jogo. O Palmeiras no segundo tempo, eles estão sempre bem fisicamente. O Palmeiras é uma equipe que, quando volta para o segundo tempo, eles voltam bem. Eles voltam correndo, eles não ficam cansados. E o Botafogo no segundo tempo está cansando. E o Palmeiras sabe disso. O Palmeiras sabe que no segundo tempo o Botafogo está sempre cansado. O Botafogo está sempre exausto. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Talvez o Botafogo vai querer cozinhar o jogo, porque o Palmeiras no segundo tempo, eles voltam voando fisicamente. E o Botafogo volta sempre cansado para o segundo tempo. Então a gente tem que prestar atenção nessas situações. Mas para mim, não é jogo para o Botafogo ficar só se defendendo. Não é jogo para o Botafogo ficar só lá atrás. E vamos para cima do Palmeiras, que temos totais condições de passar de fase. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Quero trazer para vocês aonde assistir o jogo, a arbitragem e a provável escalação do Botafogo. Tô voltando aqui pra gente finalizar, lembrando que hoje, sábado, ainda vou fazer uma live aqui no canal um pouco mais tarde, 7 horas da noite, vou estar aqui ao vivo, aguardo vocês. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, a transmissão hoje vai ser na Globo. E do jogo de hoje, o árbitro francês, da França. Provável escalação do Botafogo é o seguinte: goleiro John, na lateral direita Vitinho, Jair ou Pantaleão ou David Ricardo, e do lado esquerdo Barbosa, e na lateral esquerda Alex Telles.
Meio campo com Alan, Marlon Freitas, na direita o Arthur, na esquerda o Cuiabano, Savarino por dentro flutuando como camisa 10 e o centroavante Igor Jesus. Esse é o provável Botafogo para enfrentar o Palmeiras. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom sábado. Aguardo vocês aqui na nossa live aqui mais tarde, 7 horas da noite neste sabadão. Boa sorte pro Fogão, boa sorte pro nosso glorioso. Se cuidem, fiquem com Deus. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.